Gente, seguinte, recentemente em algumas lives que andam acontecendo pela internet, eu fui acusado de falar sobre um tema e sobre defender um tema que eu nunca tinha falado na minha vida. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa falsa acusação e tudo mais, e eu resolvi então falar sobre esse tema. Até porque eu não vou deixar essa pessoa que me acusou de falar sobre esse assunto passar por mentirosa, e eu também não vou ser acusado de alguma coisa sem ter feito. Então, para poder resolver todo esse problema, então eu vou falar sobre esse assunto que eu fui acusado de falar na internet e de defender na internet, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar agora o que eu fui acusado de falar e defender na internet, eu vou contar isso no final desse vídeo aqui. Por quê? Eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo aí e tudo mais, e uma amiga passou por mim e falou assim: nossa, Bruno, você vai falar sobre esse assunto? Que bacana! Eu tô lendo um livro aqui, e esse livro fala justamente sobre isso que você vai falar. Então o que eu pensei em fazer? Fazer um vídeo que antecede esse vídeo polêmico, que eu particularmente não acho que é polêmico, para poder dar um pouco de início ali ao debate e tudo mais. E falar sobre os 10 motivos para a legalização de todas as drogas. Mas como eu havia dito, essa ideia não é minha. Na verdade, eu peguei o conteúdo desse livro aqui, Drogas e Subsídio para uma Discussão, que ele é da Jandira e do Elisaldo Carlini. Essa minha amiga, a Sabrina, que estava lendo esse livro, olhou e falou: olha, tem tudo a ver com o que você está fazendo e tal. Então, os 10 motivos pela legalização de todas as drogas vêm deste livro aqui, certo, galera? Então fica, inclusive, a recomendação de leitura. Então, roda a vinheta e espero que vocês gostem. Bom, gente, não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema aqui nesse canal. Um dos meus primeiros vídeos eu falo lá sobre descriminalização, legalização e liberação. Quem não viu, dá uma olhada lá naquele vídeo primeiro, depois volta pra cá e é isso. Bom, o primeiro motivo é que, como já está ruim, né? A ideia de se legalizar a droga é tentar, de alguma forma, tentar outras coisas, tentar uma alternativa, porque a proibição por si só ela não está funcionando, ela não vem funcionando. A cada ano que passa, a repressão aumenta e com a repressão, a morte, o encarceramento, enfim, uma série de situações ruins que a proibição vem trazendo para a humanidade. A ideia de se legalizar a droga é tentar uma alternativa para o que já vem falhando durante anos e anos e anos. O segundo motivo parece bobo até, mas é importante dizer porque muitas pessoas falam ao contrário, né? A legalização das drogas não vai fazer com que as pessoas passem a usar. Imagina você aí que está me assistindo e que nunca fez uso de alguma droga, sei lá, vamos colocar uma droga, cocaína, ou maconha, ou crack. Se a partir de amanhã o crack, a cocaína e a maconha, você que nunca usou, vai passar a usar? Vai passar a fazer um uso contínuo dessa substância? Eu acredito que não. Legalizar a droga não vai fazer com que as pessoas passem a usar. Da mesma forma que proibir não faz com que as pessoas deixem de usar. Então legalizar as drogas pode ser uma alternativa muito mais realista do que simplesmente proibir e não se tocar no assunto. Então, motivo 3, com as drogas legalizadas, as pessoas poderiam discutir livremente sobre os problemas, sobre os riscos, sobre os danos do uso de drogas e poder informar as pessoas. Hoje a gente tem vários programas, tanto do álcool quanto do tabaco, que falam dos seus malefícios, que falam sobre os problemas que pode gerar com o seu consumo e tudo mais. E a gente não tem, por exemplo, esse tipo de campanha com as drogas que são proibidas. Então, a legalização, ela poderia trazer junto com ela campanhas educativas e que pudessem informar a população dos seus verdadeiros riscos. Hoje, com a proibição das drogas, as únicas campanhas que a gente tem é diga não às drogas, crack nem pensar. Então assim, como assim não pensar? Não, muito pelo contrário, a gente tem que pensar sim sobre as drogas, temos que fazer uma educação sobre drogas e a legalização poderia pensar justamente nisso. Vamos legalizar as drogas e vamos informar a população sobre os riscos e os danos associados a esse uso. O quarto motivo ainda tem a ver com essa educação sobre drogas, é que traria à tona verdades sobre o consumo de drogas. Poderia haver campanhas e uma educação contínua sobre drogas, né? Geralmente quando o jovem escuta diga não às drogas, drogas nem pensar e tal, ele pode simplesmente não usar ou ele pode usar. E o problema é que quando esse jovem usa a droga e percebe que tudo aquilo que foi ensinado para ele com meias verdades não é real,
tudo que foi dito para ele cai em descrédito. Então isso é um problema muito sério. O quinto motivo seria tirar as drogas do mesmo balaio. Isso é muito importante porque geralmente quando a gente fala sobre drogas, as pessoas vão e colocam elas sempre no mesmo balaio. Com a legalização das drogas, a gente conseguiria discutir cada questão, cada elemento, cada problema que de fato cada droga traz. Não dá para, por exemplo, quando a gente vai pensar em política de drogas ou uma legalização de drogas, a legalização até do próprio álcool e do tabaco são diferentes. Uma tem propaganda, o que eu acho muito errado, a outra tem uma taxação muito maior, uma tem na sua embalagem fotos, a outra não tem. Uma coisa que é semelhante nas duas é a maioridade, né? Mas a gente pode pensar em drogas diferentes, com idades diferentes para ter acesso, se tem propaganda ou não, se onde vende, como vende. A gente tem vários exemplos diferentes da legalização da maconha no mundo, né? Tem no Quebec, no Uruguai, na Espanha, enfim. Então a gente pode pensar, não importar o modelo de legalização, mas pensar cada droga, quais são os de fatos, quais são os riscos de cada uma delas, né? Como pensar a legalização de cada uma delas, do que colocar tudo no mesmo balaio, falar que não presta, que aquilo é ruim, que aquilo faz mal, e deixa aí as pessoas à sorte, né? A sorte inclusive do tráfico, né? Sorte para eles porque eles possuem um monopólio, e o usuário fica ali à sorte do destino também, né? Será que aquela droga faz mais mal do que a outra, faz menos mal, como se usa, enfim. Não se tem informação, né? Então a gente pode pensar em informação, e aí com a legalização a gente consegue pensar droga por droga qual é o melhor modelo de legalização de cada uma delas. O sexto motivo, na verdade, ela é uma resposta para algo que muitas pessoas que são contra a legalização falam assim: nós não temos uma experiência de legalização de drogas no mundo, isso poderia ser um grande tiro no pé. Isso não é verdade. Então o sexto motivo pelo qual deveríamos legalizar todas as drogas é que sim, nós temos um modelo de legalização de drogas no mundo. De 1920 a 1933, o álcool foi proibido nos Estados Unidos, e com a sua proibição diversas situações aconteceram, como tráfico de arma, suborno policial, lavagem de dinheiro, acerto de contas, traficante trocando tiro com traficante por ponto de venda, traficante trocando tiro com policial justamente para poder defender o seu ponto de venda. De 1920 a 1933, quer dizer, exatamente as mesmas coisas que acontecem hoje com a proibição da maconha, da cocaína, do crack. De 1933 para cá, depois que o álcool foi legalizado nos Estados Unidos, a gente não viu mais tráfico de arma, troca de tiro para defender ponto de venda do álcool, né? Suborno policial, esse tipo de coisa. Então nós temos sim um exemplo de que o álcool foi legalizado e que nós temos uma experiência satisfatória com a legalização do álcool. É claro que, para mim, o modelo de legalização do álcool ainda não está adequado no Brasil. Ao meu ver, não deveria existir propaganda de álcool na televisão, no rádio, enfim. Mas esse é um tema para um outro vídeo. O sétimo motivo pelo qual deveríamos legalizar todas as drogas é que hoje o controle dela, né, o controle tanto do lucro quanto a qualidade, quanto uma série de situações, está no poder do tráfico. Se a gente legaliza as drogas, o controle dela iria para o governo, iria para o Estado. Então a gente ia ter acesso à qualidade, à quantidade, para onde vai o imposto, para onde não vai o imposto, se pode propaganda, se não pode propaganda. Ao meu ver, não deveria existir propaganda de nenhuma droga, inclusive nem droga de farmácia, porque isso pode aí fomentar uma automedicação, que também é uma coisa muito séria, mas também vai ficar para um outro vídeo. O Estado pode discutir qual é a idade de acesso, quem pode comprar, quem pode vender, onde pode consumir, né? Mas aí muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas o Brasil não tem capacidade de legalizar as drogas, de ter o controle sobre as drogas. Ué, então quer dizer que o Brasil não tem capacidade, mas o tráfico tem? Porque proibidas é o tráfico que vai acabar tendo ali o controle sobre as substâncias. A ideia de legalizar é tirar o controle do tráfico e colocar o controle no Estado, né? Bom, o oitavo motivo, ele é mais ou menos uma continuidade aí desse sétimo, né? Muitas pessoas vão falar assim: ah, mas a legalização não funciona, não vai funcionar. Pois bem, então o oitavo motivo é justamente um exemplo que eu vou dar. Muita gente vai falar: ah, mas não vai funcionar a legalização, o brasileiro não vai respeitar, tal. Bom,
Vou dar um exemplo para vocês. Quem aí está vendo esse vídeo e que recentemente viu alguém fumando um cigarro de tabaco mesmo, cigarro, dentro do ônibus? Sabe por que isso funciona? E que as pessoas respeitam, porque ninguém fuma dentro de um ônibus, dentro de avião, dentro de cinema, em sala de aula. Sabe por que ninguém fuma? Porque as pessoas têm acesso a essa substância, elas podem ter acesso a essa substância, elas podem consumir essa substância. A grande questão é, você pode fazer isso, mas você tem restrições. Então é muito mais fácil e funciona muito mais quando a população tem acesso à substância, mas ela tem restrição, do que simplesmente negar. Simplesmente negar não vai funcionar, as pessoas vão continuar fazendo uso. Agora, se você permitir o acesso e a pessoa ter restrição, é mais fácil as pessoas respeitarem a restrição. Então o oitavo motivo é, com acesso ainda com restrição, é muito mais fácil a população aceitar e ir se adequando, porque elas conseguem usar a substância e respeitar aquilo que foi restringido, né? Então você pode usar uma substância, mas você não pode em tal lugar. Então é isso. O nono motivo tem uma relação direta à questão da guerra às drogas. A gente já falou, por exemplo, que se as drogas fossem legalizadas, elas poderiam gerar impostos, esses impostos poderiam ser revertidos para a saúde, para a educação, para o transporte, para o lazer, para a moradia, enfim. Se isso só já não justificasse todo o porquê a gente deveria legalizar todas as drogas, tem ainda o dinheiro que é empregado, que é gasto na guerra às drogas. Então a gente deixa de receber imposto na venda dessas substâncias e ainda gasta mais dinheiro para poder reprimir com a guerra às drogas. Então, para além dos impostos que a gente poderia recolher com a legalização das drogas, a gente deixaria de gastar dinheiro com a segurança pública e com guerra, e com arma, e com bomba, e com míssil, enfim, com uma série de situação, e poderia pegar esse dinheiro e aplicar também na educação, na saúde, no esporte, no lazer, enfim. Economicamente falando, é inviável permanecer com essa guerra às drogas. É muito mais benéfico para a sociedade legalizar, conseguir impostos com elas e parar de gastar dinheiro com uma guerra que não vai gerar resultado nenhum e que nunca gerou bons resultados. Bom, gente, o 10º e último motivo. Existem drogas que podem ser utilizadas para um uso terapêutico, uso medicinal. A maconha é um enorme exemplo disso. Muitas das drogas que hoje são proibidas, elas já foram utilizadas de uma forma medicinal, né, terapêutica. A própria cocaína já foi utilizada como drops para dor de dente, dor de garganta, né? É um ótimo anestésico local. O LSD tem uso terapêutico. A psilocibina possui uso terapêutico. O MDMA possui uso terapêutico, quer dizer, a gente possui uma série de substâncias que são criminalizadas, gastam dinheiro ali com guerra às drogas, deixamos de recolher dinheiro de impostos com essas substâncias e se tudo isso não fosse suficiente, elas possuem uso terapêutico, um uso medicinal, elas podem ser usadas ali em diversos tipos de tratamento e não são utilizadas justamente porque são proibidas. Então assim, não faz sentido permanecer com a proibição das drogas, não faz sentido permanecer com a criminalização das drogas, com a criminalização dos usuários, com a guerra às drogas, isso não faz o menor sentido. Bom, foi isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, gente, os 10 motivos do porquê deveríamos legalizar todas as drogas, e quem esperou até aqui eu vou dizer para vocês. Recentemente, em algumas lives, eu fui acusado de defender a legalização do crack. E eu acho que isso foi utilizado muito para tentar me desqualificar e tal, só que eu não vi isso algo como uma coisa muito ruim. Então, já que eu fui acusado de falar sobre a legalização do crack, eu andei refletindo, li algumas coisas, conversei com algumas pessoas, e eu pensei de fato em algum modelo de legalização do crack. Eu vou fazer o seguinte, o próximo vídeo que eu for lançar, eu vou falar justamente sobre um modelo de legalização do crack que eu pensei. Eu não acho que esse é o modelo perfeito, ideal, sem furos e sem falhas, não é isso, mas é um modelo que a gente poderia começar a pensar. Parece ser polêmico, mas eu realmente acho que ele não é polêmico. Tá aqui o roteiro do vídeo, ele já está pronto, então vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser roteiro.
a legalização do crack. Então eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre como poderia ser um modelo que eu pensei de legalização do crack. É claro que ele precisa ser, outros profissionais precisam pensar sobre isso, historiadores, sociólogos, assistente social, médico, psiquiatra, enfim. Foi só uma visão e aí no próximo vídeo vocês vão ver o vídeo sobre a legalização do crack. Bom, gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer quem ficou até aqui. Gostaria que as pessoas dessem um like, quem gostou, quem não gostou, dá um like também, por favor. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que faltou, né? Quais são os motivos que vocês pensam que deveriam se legalizar todas as drogas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Instagram. E é isso, gente. Até a próxima.